Eu sempre tive muito carinho e admiração por super-heróis, especialmente o Homem-Aranha, porque ele era comum, ele não tinha condições de pagar o aluguel, sofria e tudo mais. Até que na edição de número 100 do Homem-Aranha aqui no Brasil, pela editora Abril, ele casou numa edição de mais de 100 páginas, toda bonitinha, encadernadinha. E aí eu perdi um pouco o meu referencial. Não porque eu achasse que ele não devia ficar com a Mary Jane, eles super se gostavam e achava super bacana, mas de repente ele já não podia ser mais o cara que eu queria ser. Representatividade importa. É engraçado como certas pessoas se sentem ameaçadas quando tudo aquilo que sempre foi delas deixa de ser. A maioria absoluta dos casais, dos filmes, das narrativas de livros e de quadrinhos são brancos e são heterossexuais. A maioria dos protagonistas são brancos, heterossexuais e do sexo masculino. Dificilmente você vai encontrar um protagonista que seja gay, que seja transgênero, ou até mesmo que seja negro ou do gênero feminino. É engraçado como eu entrei em contato com isso de um jeito muito indireto. Eu tô criando e dirigindo, junto com o meu grupo de teatro, o Bandacos, uma peça que vai se chamar A Menina de Quatro Cores. E essa peça tem uma pegada que fala das quatro cores serem jeitos diferentes de encarar o mundo e etc, mas inevitavelmente é claro que a gente ia também abordar essa questão das etnias, dos jeitos diferentes, das diferentes formas com que o ser humano se manifesta hoje em dia na Terra. E aí, de repente, eu tô simplesmente organizando assim para colocar como capinha do evento de Facebook figuras de meninas, escrevo lá na imagens do Google, escrevo menina. E aí eu tenho uma página cheia de fotos de meninas super bacaninhas e bonitinhas. E de repente eu me dou conta que nenhuma delas é índia, nenhuma delas é negra, poucas delas são japonesas. E essa coisa vai começando a me incomodar cada vez mais, porque eu tenho que escrever menina negra para poder aparecer. Me lembrou um pouco um episódio do Super Choque, que ele vai pra África, ele visita e ele fala assim, eu não era um menino negro, eu era só um outro menino. E é interessante como essa questão, eu como gay, por exemplo, não consigo encontrar protagonistas que tenham essa mesma configuração. Pode parecer bobeira, mas você nunca ter nenhum herói com o qual você possa se identificar plenamente, ela é meio complicada. Principalmente se você está pensando numa criança ou num adolescente que está formando a sua ideia de identidade e de repente não encontra ninguém para ecoar o seu jeito de ser, que é tão natural quanto a pessoa respirar. A ideia, inclusive, de escrever a peça, A Menina de Quatro Cores, vem um pouco do fato de eu não me conformar com, mesmo minha mãe sendo tranquila com a minha homossexualidade, mesmo a gente tendo um tipo de criação bastante igualitária aqui em casa, é maluco quando, por exemplo, quando a minha irmã tá aqui e eu também, se ninguém lava a louça, a primeira pessoa que a minha mãe vai chamar é minha irmã e não eu. Isso me preocupa, que a gente tenha essas distinções e que estão tão enraigadas no nosso modo de ser, que a gente não consegue deixar de agir dessa forma, mesmo sem perceber que está agindo dessa forma. Na peça a gente tenta falar sobre isso e eu acho fundamental que numa época em que a gente ganha cada vez mais espaço para falar desses assuntos e que as pessoas começam a se assustar e dizer que existe heterofobia, porque afinal vários héteros morrem todos os dias porque eles são héteros. E essas coisas estranhas que acontecem, como as pessoas dizerem que existe racismo reverso e que, porque você disse que eu era branquelo, então isso equivale à mesma coisa que os meus avós terem escravizado você. Poxa, eu não posso falar do quanto que é sofrido ser menina ou ser negro ou ser menina negra nesse país, porque eu não sou. Eu tenho uma série de privilégios que me impedem, inclusive, de enxergar dessa perspectiva. Mas eu consigo ver um pouquinho pelo fato de ser gay, pelo fato de ser gordinho, pelo fato de ter algumas coisas que me ajudaram a não estar simplesmente na crista da onda, vivendo como se tudo fosse automaticamente preparado para me fazer feliz. Isso me ajuda a perceber a dor do outro e criar empatia. Mas mesmo que não fosse nada disso, eu poderia criar empatia justamente através das narrativas, dos filmes, dos jogos, dos livros que eu leio. E me deixa muito assustado que as pessoas, por exemplo, proponham fazer boicote ao Star Wars porque tem um personagem negro e uma menina como protagonistas. É assustador que tenham pessoas que realmente queiram perder o seu tempo de se organizar para deixar de ver uma obra que de repente elas até gostam, ou acham que gostam porque não devem ter entendido nada, simplesmente porque as pessoas que estão lá não são a exata representatividade de si mesmas. Ora, quer saber? Era exatamente assim que todos os filmes eram para essas pessoas, negras, para as meninas e tudo mais o tempo todo. Hello? Talvez assim fique um pouco mais fácil para você entender que não é frescura essa ideia de que a gente precise ser representado. Olha como te assusta não ser representado em uma
uma obra dentre tantas outras que estão por aí, mostrando somente os brancos, heterossexuais, cristãos, todos que seguem a cartilhazinha do privilégio. É óbvio que ninguém tem culpa de ter nascido de um jeito ou de outro, mas é importante que a gente comece a revisar o quanto que é fácil pra gente entrar em certas situações se a gente tem uma certa configuração. Numa conversa informal e tranquila com um amigo, ele falou uma coisa que eu achei tão legal dele perceber. Ele fez uma coisa feia, ele furtou bala no supermercado. E aí, quando ele foi sair do supermercado, o segurança parou ele e aí fez com que ele abrisse a mochila, o cara viu a bala lá, pegou a bala e levou de volta e nada mais aconteceu. E aí ele falou, mas é porque eu sou branquinho, é porque eu sou bonitinho, de classe média e tal. E aí o cara não ficou olhando feio pra mim. Mas imagina só se eu fosse negro e de repente fosse preso ou sofresse uma série de violências verbais ou físicas só por causa disso. E aí ele nunca mais fez isso. É interessante que a gente nunca para pra perceber o quanto a vida é facilitada por a gente estar ocupando certas posições simplesmente porque a gente nasceu com o DNA X ou Y, ou XX ou XY. E acho que é fundamental que as pessoas que se proponham a ser nerds, ou seja, que se proponham a ver as coisas para além do óbvio, parem para pensar que tem coisas para além dessa obviedade de ter a vida facilitada e que a gente possa construir uma sociedade em que de fato essas coisas não importam. Mas enquanto isso, é importante que a gente bata de frente para combater, como a Aliança Rebelde, esse império de coisas que insistem em acontecer, que são privilégios que continuam e continuam. A gente precisa de fato se engajar para modificar esse cenário. Por mais meninas protagonistas, por mais negros protagonistas, por mais viados protagonistas, porque a gente precisa de diversidade também no universo nerd. Como é que você encara tudo isso? Conta um pouquinho aqui pra gente nos comentários, dê joinha se você curtiu e não esqueça de se inscrever no canal para novas nerdices, discussões e tudo mais todas as quartas-feiras. Ventos frios me chamando, vejo o céu azul brilhar, as montanhas sussurrando que pra luz vão me levar. Vou correr, vou voar e o céu eu vou tocar.